E ajeitar. Pronto, está. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, né? No dia 365, esse movimento especial, esse movimento cheio de pessoas maravilhosas. Cada dia chega mais pessoas. E cada dia pessoas com mais conteúdo, pessoas especiais. E a gente sempre buscando aí trazer conteúdo para vocês, né? Você que está chegando no YouTube aí, não deixe de dar like, compartilhar, se inscrever e também ativar aí os sininhos das notificações. Agradeço a presença de todos, pessoal aqui, e hoje a nossa live é muito interessante. É uma coisa que eu pratico bastante, dar o primeiro passo. Dar o passo, né? O primeiro eu já dei lá atrás, né? Mas eu sempre considero que o próximo passo é o primeiro, novamente, de uma transformação, de alguma coisa que eu queira aí realmente buscar para a minha vida. E nada mais melhor do que uma pessoa que está dando seus primeiros passos para poder falar sobre esse assunto. E a gente tem aqui hoje esse cara especial, um garotão que está dando seus primeiros passos e tem muita propriedade para falar sobre o assunto. Emanuel Rodrigo. Ó, só para vocês pegar um gostinho, tá? Ele levanta bem cedinho, mais cedo do que a gente, para poder estar aqui. Acho que ele vai falar de onde que ele é e vocês vão entender o que que é dar esse passo. Emanuel, sinta-se à vontade. Obrigado por vir compartilhar com a gente, tá? E a palavra é sua, amigo. Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Igual você falou, Nilton, realmente aqui é 1 hora mais cedo, né? Na verdade, para vocês essa aula começa 6h05 e para mim aqui é 5h05. Então, isso aí já é um bom começo do dia, dar o primeiro passo e acordar cedo, né? Eu já estou acordado aí desde as 3h59, participando de um grupo de leitura da Bíblia. E é muito bom a gente já acordar, pelo menos eu já acordo, já que eu passo o dia já com aquele pensamento de que venci, né? Consegui ali vencer talvez a procrastinação, o sono, porque a vontade é de ficar dormindo até tarde, mas quem tem objetivos na vida e tem propósito não pode passar muito tempo dormindo, não. Igual já diz nosso mentor, muitas vezes a pessoa dorme até tarde ali porque às vezes quer se livrar um pouco da vida que tem, não tem orgulho da vida que tem, prefere passar o tempo dormindo. Mas hoje nosso assunto é sobre dar o primeiro passo. E o poder de dar o primeiro passo, isso é tão interessante, né? Porque dar o primeiro passo significa a gente iniciar uma ação ou um empreendimento ali que muitas vezes a gente não toma essa decisão de dar o primeiro passo pela procrastinação ou pelo medo, né? E dar esse primeiro passo ele é tão importante porque muitas vezes ele pode mudar a sua vida ou ele pode abrir ele pode abrir novas oportunidades. E eu digo assim, uma das coisas, estou com 22 anos agora, e uma das coisas que eu dei o primeiro passo na minha vida foi o fato de eu vir morar sozinho. Quando eu decidi ali, eu vou morar sozinho, os primeiros dias ali, eu fiquei bem nervoso, eu tenho que confessar. Quando eu comecei a procurar casa ali, eu comecei a procurar apartamento, eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer? Eu não tenho quase nada, e agora? E eu falei, eu só vou descobrir realmente muita coisa que eu vou precisar quando eu for. E se eu ficar pensando muito ainda, talvez eu vou desistir. Então eu tomei essa decisão, encontrei um apartamento e fiz essa mudança. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu trouxe as coisas que eu tinha em casa e chegou aqui eu fui descobrir muita coisa que eu precisava. Coisas simples, a qual eu tive até uma conversa com a minha amiga Karine. E eu falei para ela, Karine, eu mudei para cá e quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu vi que eu ia precisar era
na hora que eu fui fazer a comida ali, que eu, pelo menos quando eu vou fazer arroz, eu gosto de lavar o arroz, né? E aí, quando eu fui lavar o arroz, cadê o escorredor de macarrão para lavar o arroz? Aí eu falei, meu Deus do céu, já tem que estar isso aí na lista para me comprar. E na hora de fazer o café, não tinha o coisa de coar o café. Aí eu falei, nossa senhora, e agora o que que eu vou fazer? Então, muitas coisas eu fui descobrindo ali quando eu precisei e senti falta. E um dia desse eu comecei a analisar, porque o tempo vai passando, né? Já vai fazer acho que 2 meses que eu fiz essa mudança para esse apartamento. E eu fui olhar assim, esse dia realmente eu parei para analisar as coisas que eu já adquiri. E eu lembro quando eu vim para cá, eu vim com um simples colchão e o ventilador. Botei o colchão ali no quarto praticamente vazio, só tinha meu colchão ali, as minhas roupas e a minha mesa de estudo. E o colchãozinho ali no chão, botava o colchão, botava o ventilador para mim dormir. E aí, agora, eu olho assim, tem a minha cama, comprei uma cama grande aqui, eu falei, agora eu quero uma cama espaçosa, quando eu comprar eu quero uma cama espaçosa. Acho que essa daqui é dessas Queen, então tenho bastante espaço aqui para mim. Agora, aqui no quarto já tem meu ar-condicionado, então eu digo assim, eu já tenho praticamente tudo. Se, sinceramente, acho que a única coisa ali que falta mesmo para fechar com chave de ouro e eu dizer que eu tenho tudo dentro de casa é só um armário na cozinha. Mas isso aí é de menos. Isso aí eu consigo ainda ao longo do tempo. Eu digo assim, esses 2 meses eu já consegui muita coisa para quem veio para cá sem nada. E isso me motiva muito, né? Eu olhar assim e ver essa decisão que eu tomei. Que talvez pela minha história passada, para quem já conhece um pouco, eu talvez não teria essa coragem de tomar essa decisão. E, e quando eu vim para cá também, eu fiquei com muito medo, né? Eu falei, como é que vai ser? Será se eu vou dar conta? Será se eu consigo? E aí isso aí já era o medo, né? Então, enfrentar esse medo aí é um motivo de muito orgulho para mim. E eu posso dizer que já estou bem crescido, né? Porque já diz quem mora com mãe é menino. E aí eu digo, então se eu vim morar sozinho, eu já me tornei um homem. E aí, para mim, eu me sinto muito orgulhoso. E aí, a vontade é de aprender mais e é, fazer novos desafios, né, e tomar novas decisões. E é importante a gente dar o primeiro passo, uma das coisas é essa motivação, né? Porque quando você dá o primeiro passo, é mais provável você não parar. Você cada vez mais querer vir novos desafios, novos objetivos, e você ter essa vontade de dar o primeiro passo. E às vezes, quando você vai olhar alguma coisa ali que você pensar, cheguei ontem a assistir algumas aulas aqui, novamente, do canal, entrei ontem aqui no canal, e eu vi ali, uma das aulas que a Karen deu foi coragem, né? A Et deu não mate o seu futuro, e vendo ali a história da Et, eu digo assim, ela tomou muita decisão na vida dela que foi dar o primeiro passo, que uma das coisas também foi embora, né, sair de casa, mudar ali quando ela estava acostumada aí no bairro, ela mudava, e tipo assim, isso foi muita inspiração, e aí eu fiquei pensando assim, eu acabei me motivando mais ainda para dar o primeiro passo, né, porque às vezes a gente vai dar o primeiro passo, o medo é porque a gente não conhece ali o ambiente ou o que a gente vai fazer, e aí a gente fica com aquele pouco de medo. E a gente só descobre mesmo quando a gente toma essa atitude de dar esse primeiro passo, toma essa ação. E uma das outras coisas é superar esse medo, né? Quando você dá esse primeiro passo, você acaba superando esse medo. Você olha assim e fala, realmente não é aquele bicho de 7 cabeças a qual eu imaginava. E talvez se não for uma situação muito boa ali, dependendo da situação que você for tomar essa decisão de dar o primeiro passo, você já tira como um aprendizado. E uma outra coisa é porque você se torna inspiração para os outros, né? Você é uma inspiração para os outros, porque as pessoas vão olhar para você, talvez a sua história de vida, e aí você vai falar a superação que você teve, as decisões que você tomou ali, e talvez alguém queira tomar essa decisão também. Por exemplo, eu conheci alguns amigos ali que, mano, eu também quero morar sozinho, mas eu não sei se vai dar certo. E eu posso contar a minha história. De quando eu vim praticamente sem nada. Então, querendo ou não, você se torna ali uma inspiração para os outros, né? E
Eu lembro também, uma das coisas, isso aí eu costumo dizer muito, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as nossas amizades. Tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades. Eu digo assim, depois que eu conheci o grupo que eu tenho agora de network, e uma dessas pessoas é a Karine, meu Deus do céu, eu comecei a tomar uns primeiros passos, comecei a tomar uma decisão aí que talvez eu não tomaria no meu passado. Eu fui um dos participantes aí, um tempo atrás que teve o desafio do milhão, e para ter participado desse desafio, eu tinha que gravar um simples vídeo. E eu ainda não era acostumado com câmera, igual eu tô agora. Agora, hoje em dia, eu gosto muito de câmera, né? Mas nesse dia eu falei, não, não vou gravar esse vídeo. E eu sei que passou um dia e a Karen mandou, meu amigo, grava logo esse vídeo aí, posta esse vídeo, faz um vídeo simples. Ela mandou até um modelo do que ela tinha feito. Falei, eu vou testar, vou gravar esse vídeo aqui, porque o pessoal do meu grupo está gravando, por que que eu vou ser o único que não vou gravar? E aí acabei gravando e participando do desafio. E aí, claro que ao percurso do desafio ali aconteceu muita coisa, igual eu digo, tive muito aprendizado, talvez nenhum dinheiro ali pagaria os aprendizados que eu tive, né? Não fui um dos vencedores ali por vários fatos, ainda mais que a pessoa que eu escolhi para estar junto comigo ali não tinha ali o mesmo propósito, né? E, e eu queria muito aprendizado mesmo, aprender com aquilo ali. Mas eu digo assim, pelo fato de eu ter participado desse desafio, foi o simples fato de eu tomar a decisão, né, de gravar esse vídeo. E é por isso que eu digo, tomar muito cuidado com as amizades. Talvez também se eu não tivesse as amizades que eu tenho hoje em dia, igual agora conhecer vocês e estar gravando essa aula aqui, e poderia muito bem estar dormindo agora, mas então estou aqui, né, gravando essa aula. E isso é a gente dá o primeiro passo, quando eu digo assim, quando eu tomei essa decisão, de que eu falei, eu não quero ser igual os jovens da minha geração. Eu não quero, eu já cheguei, eu tenho que confessar que eu já fui algumas vezes para uma festa, algum tempo atrás, e eu não conseguia me adaptar às festas. Eu chegava assim, eu olhava e falava, nossa, isso aqui não tem alegria nenhuma. É uma alegria tão passageira, é algo ali que, às vezes, no outro dia eu chegava, eu ficava tão arrependido, eu falava assim, nossa, o que, que eu fiz ontem? Eu fui, só gastei meu tempo. Uma das coisas que eu cheguei a fazer foi beber, mas graças a Deus, eu digo assim, Deus é tão bom comigo que eu não consegui me adaptar à bebida. Tinha coisa que não descia, eu falava assim, nossa, como é que as pessoas conseguem beber isso aqui? E graças a Deus eu não consegui me adaptar à questão de bebida. E aí foi quando eu decidi mesmo, falei, não quero ser igual a essa geração, eu quero fazer diferente. Sempre tive na minha cabeça que eu queria ser empresário, que eu queria... Antigamente eu tinha muito negócio de... Eu não sabia essas coisas de dar palestra, de ensinar pessoas. Para mim, uma pessoa que ensinava a outra ali só se fosse professor, ou... Eu não tinha tanto conhecimento igual eu tenho agora, né? E a gente vê aí, a gente dá palestra, a gente ensina aquilo que a gente sabe. E eu pensava assim, eu vou criar um canal no YouTube, eu não sei o que eu vou falar, mas eu quero ser famoso. Eu só tinha isso na minha cabeça, que eu queria ser famoso, que eu queria falar com muita gente. Não sabia o quê. Aí a única coisa que eu via, quando eu não tinha esses pensamentos que eu tenho agora, era esses negócios de diversão no YouTube, as pessoas fazendo coisa engraçada. Eu falei, então acho que eu só tenho que fazer isso, gravar vídeos ali e fazer as pessoas sorrirem. E foi realmente quando mas eu tomei essa decisão de falar, não, eu quero ser empresário, eu tenho que começar a estudar. E realmente foi quando eu comecei a me conectar com pessoas, né, conhecer novos mentores, me conectar com gente. Talvez essa decisão que eu tomei foi quando eu comecei a conhecer as pessoas a qual eu tenho amizade hoje, e realmente fizeram muita, muita diferença na minha vida. Eu lembro que, apesar de eu querer muito ser famoso, eu tinha muita vergonha de aparecer em câmera. Então, as amizades que eu conheci aí foram me levando a outras amizades, a conhecer novas mentoras ali. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu falo uma coisa que eu tenho paixão é por câmera. Onde eu vejo uma câmera, eu quero estar na frente. Se alguém estiver gravando um vídeo, se eu puder passar do ladinho ali, aparecer e dar menos tchau, eu estou fazendo também. Então, hoje em dia, eu gosto muito de questão de câmera, né? Mas eu digo assim, é a decisão que eu tomei. E é muito bom quando você toma essa decisão de dar esse primeiro passo.
até porque você fica aquele sentimento de conquista, né? De orgulho, de superação, e aí você pode contar as suas histórias. E igual eu digo, eu gosto muito de andar com pessoas mais velhas que eu. Até eu comento que talvez jovens da minha idade não tem nada para me ensinar. E hoje em dia, querendo ou não, o mundo que a gente vive aí, se a gente não tomar muito cuidado com as nossas amizades, a gente pode ir para lugares que vão tirar o nosso foco ali, vão tirar do nosso objetivo quando a gente tem. E eu digo assim, eu gosto muito de andar com pessoas mais velhas, porque pessoas mais velhas têm experiência para contar, têm a experiência de vida, e eu procuro muito, às vezes, aprender com a experiência dessas pessoas. Eu não quero ter... É claro, tem coisas que eu vou ter que aprender ali com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias experiências. Mas tem coisas ali que eu posso evitar, talvez, passar por situações, porque eu posso aprender com a experiência dos outros. E eu cheguei ontem, eu vi a Karine falar sobre a aula da dona Neuza. Aí eu fui, entrei aqui no canal, né, e saí procurando ali qual foi o dia que ela deu essa aula. Encontrei ali. E aí fui assistir a aula. Nossa, eu vi a história dela ali, eu falei, eu sorri demais. E, inclusive, tô até curioso, eu fiz até o comentário lá que eu tô curioso para ver o livro da dona Neuza. E eu falei assim, é uma história que, sinceramente, eu olho assim e às vezes eu digo, nossa, talvez a gente ache que nossa vida é ruim, mas hoje em dia, a gente for comparar as pessoas mais antigas ali, antigamente era muito mais difícil. E as pessoas tomavam decisões ali que hoje em dia, é igual a dona Neuza falou, e eu até anotei essa frase, que a gente fazia as coisas com alegria. Então eu digo assim, nossa, é parar de reclamar, é tudo que você fazer, você vai fazer com alegria. Eu gostei muito daquela história, eu até anotei bem o tempo da aula que eu falei. Eu vou até pedir permissão dela para depois eu fazer um corte que eu achei muito engraçado, que foi a parte 38.40 ali. Foi quando ela falou da menina do zip invisível. Nossa senhora, essa história aí da menina do zip invisível, eu falei, isso foi incrível. Eu falei, e eu ri, eu falei assim, acho que o vizinho daqui a pouco vai bater na porta achando que eu tô ficando doido, sozinho de madrugada, que eu fui assistir, era quase meia-noite ali, e eu rindo sozinho dentro do meu quarto, mas eu ria que chorava. Eu falei assim, nossa, é por isso que eu gosto de pessoas mais velhas, porque elas têm experiência para contar e são experiências ali incríveis da vida dela, né? E, claro, eu cheguei a assistir algumas aulas ontem pegando alguns códigos, mas eu digo assim, ver a, a experiência de vida dessas pessoas, isso motiva muito, né? A gente cada vez mais tomar a decisão de dar os primeiros passos. Porque as pessoas mais velhas, a maioria das vezes, elas vão dizer, igual eu vi algumas aulas, a pessoa falando, as decisões que eu tomei lá atrás, eu não me arrependo, claro, de algumas, e tomaria de novo. E decisões ali que pessoas tomaram, mesmo sem saber se ia dar certo ou não. E eu falei assim, então, claro, para mim já é uma conquista eu ter vindo morar sozinho no meu apartamento. Então, toda vez que eu tivesse a oportunidade de dar o primeiro passo para algo que eu ainda não conheço, claro, com sabedoria, né? Eu não vou fazer algo ali sem sabedoria, mas eu tendo sabedoria ali do que eu estou fazendo, a gente tem que dar esse primeiro passo com medo mesmo. E no meio do caminho a gente vai aprendendo. Inclusive, um dia desse eu falei até para a Karine, eu falei, Karine, eu recebi uma mensagem aí de uma pessoa perguntando se eu era mentor. E aí, na hora, eu ia respondendo ali, não, eu não sou não, aí eu gosto muito. Eu falei, quer saber? Pelo amor de Deus, é por isso que eu digo, toma cuidado com as suas amizades. E aí a Karine já tinha falado isso aí. Você tem que profetizar. Ela falou quando ela não dava aula ainda, mas ela já tinha colocado na biografia dela que ela já era mentora. E eu falei assim, não, na hora eu escrevi, não, sou sim, já sou mentor, já dou aula. Então eu digo assim, e no percurso a gente aprende. A pessoa, eu quero mentoria disso. Então a gente vai descobrir ali no meio do caminho. Eu vou atrás de quem sabe. Gente, é o seguinte: me ajuda, me socorre. Eu tenho uma mentoria para dar e não sei por onde começar. Mas o negócio é dar o primeiro passo. Faça ali, aí você vai descobrir ali o processo no meio do caminho. A gente ajusta, faz o que tem que ser feito. Se deu erro, pelo menos fica de aprendizado, né? Porque nem tudo vai sair perfeito. E se a gente for esperar a perfeição ali, a gente acaba não fazendo nada.
né? Se for esperar o momento perfeito, a hora perfeita, isso nunca vai ter. Então, claro que a gente pode errar, mas são erros ali que, para quem tem a cabeça no lugar ali de crescimento e desenvolvimento, a pessoa vai pegar esses erros e vai transformar em aprendizado. Isso aqui que eu fiz não deu certo, então eu vou tomar decisão diferente, vou fazer coisa diferente para não ter esse mesmo resultado, né? Então, o segredo é dar o primeiro passo. E aí você acaba se tornando inspiração para muita gente. É por isso que eu digo, e repito de novo, é por isso que eu gosto de andar com pessoas mais velhas, porque eu gosto de ver as experiências de vida delas e tirar ali muito aprendizado mesmo. E são inspiração, né? Que as pessoas tomaram decisão no passado, pode dizer o que deu certo e o que não deu, e aí eu já uso para minha vida hoje em dia. E é isso, gente. Não sei quanto tempo de aula aí, e gratidão aí pelo convite. Dar essa aula aqui já foi um primeiro passo para mim. Claro que eu tenho que confessar que eu pensei ontem várias vezes ali, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou desistir. Vou mandar mensagem para o Nilton aqui, para a Karine, alguém me substituir. Mas eu falei, negativo, eu vou aparecer nessa aula aí e bora tocar o terror. E, claro, na hora que eu comecei aqui, tava as borboletas no coração aqui, eu tava quase me tremendo, meu Deus do céu, a cadeira aqui tava para quebrar as pernas. Mas a gente, quando a gente começa a falar, parece que vai fluindo. E é tão legal isso. Eu digo, eu participei agora de um curso de oratória no Senai. E eu já tinha feito um curso de oratória com uma mentora que eu tenho, mas aí quando eu fui para o Senai, eu fui só pelo fato de eu falei assim, eu quero ver o que o professor presencialmente ele ensina. E claro que eu já sei muita coisa, eu quero chegar lá e poder ajudar os outros, né? Eu quero chegar lá e as pessoas falam, ele já sabe, ele já entende do assunto. E quando eu cheguei lá, pelo fato de eu já saber ali e eu me comunicar, uma das primeiras oportunidades que eu tive ali, tirei bastante foto também, foi quando eu subi no palco do Senai ali para dar uma palestra. E aí, mesmo eu tendo essa vontade, esse desejo, mas quando eu subi ali, foi um nervosismo, mas quando eu peguei o microfone ali, que eu comecei a falar, nossa senhora, eu não queria mais largar o microfone. Então, eu lembrei dessa situação, né? Eu falei, na hora eu fiquei nervoso, então na aula vai ser a mesma coisa, eu vou ficar nervoso, mas depois que a gente começa a falar, as coisas saem fluindo e a gente não quer mais parar. Então, mais uma vez, gratidão e bora tocar o terror. Parabéns. 5 estrelas. Manuel, nada melhor do que você para falar desse tema. Por quê? Você é jovem, né? Você está dando seus primeiros passos agora. Fala com propriedade, né? Eu já passei por isso aí lá atrás, né? Bem lá atrás. E a minha vida foi assim também. Aos meus 18 anos eu já saí de casa. E não saí de casa para morar no bairro próximo, né? Saí de casa para morar em outra cidade. Desafio muito grande. E a gente vive de desafios, né? E tanto que isso é bom, porque faz a gente crescer. E a gente cresce tão rápido que até a gente assusta. Igual você falando mesmo aí, ó, tem 2 meses, você foi para ir com um colchão, um ventilador. Hoje você já está com a sua casa quase toda mobiliada. As pessoas, nossa, como é que consegue as coisas tão rápido? Cara, deu o primeiro passo, né? Enquanto você está debaixo da sombria ou do guarda-chuva de alguém, né? Você vai ficar ali caminhando nos passos daquela pessoa. Se ela der o passo devagarzinho, você vai caminhar devagarzinho, você não vai querer molhar, né? Agora, se você não tem nenhum guarda-chuva e não tem nada te cobrindo, você corre da chuva. Você não preocupa nem escorregar e nem cair. Você corre, 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 corre. Por quê? Porque você quer chegar, né? Aonde? Chegar em algum lugar. Você quer chegar. Você não se preocupa com o que tem na frente, você vai pisar numa poça, se ali tem buraco ou não. Você, ó, né? Isso é a mesma forma da vida da gente. Dê o passo e corra da chuva, né? Sai debaixo desse guarda-chuva, que é um guarda-chuva muito bom para a família da gente, a mãe, pai, irmãos.
Mas se a gente não sair desse ambiente e buscar o nosso ambiente, a gente jamais vai conquistar as coisas de fora. Ah, eu vou estudar primeiro, vou fazer faculdade. Tá? Ah, eu vou. Agora, enquanto eu não comprar uma casa, eu não saio. Ah, enquanto eu não tiver o meu carro, porque eu uso o carro do meu pai, do meu irmão. Então, não. Quando eu tiver, assim, mais maduro, aí eu vou procurar alguém para casar, aí eu, sim, vou arrumar minha casa. Aí o tempo vai passando, você não vai construindo nada, né? Você pode ter certeza, Manuel, você está com 22 anos, você vai ser um cara muito vitorioso. Você vai, assim, crescer pra caramba, porque você está no caminho certo. E parabéns, viu? 5 estrelas aí de Dubai, como diz a minha amiga Karine, que ela tá viajando demais, né? Ela tá indo lá para Dubai. Ela tá deixando a gente aqui no Brasil e fica aí nas riquezas. Mas tudo bem. Eu vou tentar chegar lá com ela também. 5 estrelas de Dubai para você. E parabéns, meu amigo. Eu já abominei o parabéns aqui, mas hoje não tem jeito, cara. Hoje não tem como não falar. Porque é como se fosse um aniversário, como se fosse um aniversário de nascimento, né? Você tem que comemorar isso, cara, toda vez que você estiver na Fernanda. Comemore, 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 comemore. Muita vitória para você. Tá? De coração. Gratidão, Nilton. Eu acho incrível essa frase que vocês falam. Até falei que já estava adotando aí 5 estrelas de Dubai. 5 estrelas de Dubai, imagina só, as coisas que estão em Dubai são maravilhosas. Imagine 5 estrelas. É um troféu aí muito grande. E, Nilton, eu lembro quando eu vim para cá, eu tinha um fogãozinho, não sei se vocês já chegaram a ver, eu acho que eu não sei se eu contei essa história De uma já boquinha para vocês só, ou para cair. Eu tinha um fogãozinho de pescador. daqueles que liga na tomada, né? Ah, E sim, aí sei. eu comecei a passar o dia todo fazendo comida, e eu lembro que um dia eu fui pegar, eu fazendo arroz ali, eu fui botar a mão dentro do arroz ali para pegar o arroz, né? E aí quando eu botei a mão ali, eu tomei um choque, eu falei, meu Deus do céu, que é isso aqui? Aí eu, beleza, terminei de fazer o arroz ali, outro dia eu fui fazer uma calabresa aqui fritar, fui inventar de pegar uma calabresa dentro da panela. Quando eu peguei, eu tomei outro choque, aí eu falei, menino, esse fogão tá dando choque, esse negócio é sinistro, ó. Aí, beleza, falei, eu não vou mais botar a mão dentro da panela, né? E pegar mais nada. E aí, outra vez, eu fui fritar um ovo. Gente, eu falei, o negócio que era sinistro mesmo, porque na hora que eu fui fritar o ovo ali, eu falei, não vou encostar na panela. Mas aí eu quebrei o ovo. Quando você abre ele ali, que ele cai dentro da panela, ele fica ainda aquela ligação na casca do ovo. Vocês acreditam que eu peguei choque na casca do ovo? E eu soltei a casca de ovo aí dentro da panela. Eu falei, não dá mais não, tem que comprar outro fogão aqui, porque esse aqui não dá mais não, ó. E aí eu fiquei quase um mês aí nesse perigo aí. E aí foi quando eu consegui comprar um fogãozinho para mim. E aí eu, na hora de jogar ele ali, eu falei, quase que eu fiquei com pena ali. Eu falei, foi o primeiro fogão que eu tive ali, mas me deixou meio no perigo aí, me deu um susto algumas vezes, mas tá na hora de ir embora e ficar aqui um fogão maior aqui. Mas é muito incrível ali você ter que fazer as coisas ali e você vai aprendendo, né? Eu nunca imaginei que o fogão daquele fosse dar um choque, mas acho que é porque eu também fazer comida de manhã, de tarde, fazer café, almoço e janta, uma hora acho que o bichinho não aguentou mais. Mas foi guerreiro aí comigo. Bom Cada dia, espaço. Manuel. Posso falar, Karine? Eu vou ter que sair. Pode ser? Manuel, bem prazer, Wagner. Muito legal a tua história. Numa geração que procura estabilidade, você está sendo estável, saindo da zona de conforto. Ontem eu até falei numa live ontem, que uma a árvore maior, uma árvore milenar que nós temos hoje é a sequoia, né? Ela chega a 130 metros de altura. Mas se você plantar ela dentro de uma casa que tenha, tipo o guarda-chuva que o Milton falou, ela tem a tendência dela a crescer. Mas se você plantar ela embaixo de uma casa, de não ter um teto, ela vai chegar àquela altura e vai ficar ali. Então, a estabilidade, ela limita o nosso crescimento. E essa geração hoje, que é a geração que você vive, que você está crescendo, procura estabilidade. Porém, quem cresce, quem evolui, é aqueles que são estáveis, que se desafiam, que tomam choque, sabe? Que fazem o diferencial.
não sei o que vai dar, mas eu vou lá e vou fazer. Então, parabéns pela tua história. Parabéns por você projetar o teu futuro de uma forma diferente. Você tem uma modelagem de vencedor, você tem uma modelagem de sucesso. Eu digo hoje, eu tenho 40 anos e eu vejo muito da tua história naquilo que eu fiz também, como o Milton falou. Existe DNA, sabe? Existe marcas que você está fazendo hoje, que são marcas de muitos que estão aqui, de desafiar, de ser instável, de não ficar preso a um lugar, de querer vencer, sabe? Então, você tá rompendo uma geração, rompendo uma modelagem dessa geração e sendo diferente, e querer ser diferente, né? Então, isso aí, eu estou te honrando por isso, eu acho muito legal a tua história. Eu sou professor do Senai já há 5 anos. Então, quando você falou ali, eu vibrei contigo, porque eu entendi o que você fez, porque às vezes quando a gente desafia alguns alunos a fazer algumas coisas, e é muito gostoso ver essa parte de desafiar, né? A minha área é outra área, minha área é mecânica, eu sou formado em engenharia da produção, é a minha outra área, mas assim, quando você falou na parte oratória, eu me lembrei também em 2011, quando eu comecei esse processo de coaching, diagrama, esse processo todo de autoconhecimento. Eu me lembro que o palestrante, o coach, me chamou para ficar no meio de uma ferradura, né? E ele queria fazer alguns questionamentos para mim. E eu tremia para pior do que vara verde. E ele falou assim: você tem que fazer um curso de oratório. Foi onde você falou, eu me conectei com a tua história também nesse ponto. E hoje nós estamos aí ensinando também, mentoreando. E o que eu quero dizer para você é que eu vejo muito da tua história na minha vida, aquilo que aconteceu no meu início de carreira, no início de história, no início de vida, eu vejo no que você está fazendo hoje. Então, se você permanecer, você vai muito além daquilo que eu cheguei, do que o Nilton chegou, do que a Karine chegou, do que o Pedro chegou, entendeu? Você está erguendo voos extraordinários na tua vida, tá bom? Então, 5 estrelas para você, que Deus te abençoe grandemente, que você possa prosperar em todo o tempo. Parabéns. Gratidão, Wagner. Meu amigo Emanuel. Gente, olha, dona Neuza, ele copiou a senhora, porque esse menino me fez rir aqui nessa live, chega me deu até uma tosse aqui, gente. Meu querido, 5 estrelas de Dubai, se tiver mais uma por lá, a gente cola lá, vira hexa. Parabéns, e dizer que você é inspiração, sim. Quando você tomou a decisão, você disse, Karine, eu vou. Eu disse, nossa, gente, ele é doido mesmo. Porque cuidado com o que a gente fala, porque se você falar para pessoas que acreditam em si, elas vão voar. E eu desejo de todo o meu coração, meu querido, que você voe. Você alcance voos assim de águia. Que a águia, ela não come qualquer coisa, não. Lá de cima ela olha, ela vai ter mais esforço para chegar lá no alto. Uma gaivota, ela voa ali, voos intermediários, comendo o que sobra, o que cai do cais. Uma águia, não. Ela vai precisar de mais esforço para ir para voos mais altos, voos rasantes, para comer do melhor peixe. E aqueles que estão dispostos a ir para voos mais altos, vai comer do melhor peixe. Dizer que eu tenho muito orgulho de dizer que esse menino aqui, ó, anda com a gente. Você, de fato, sua história me inspira. Ontem, vou te contar um segredo. Primeira vez, gente, que eu fiz uma compra online, vocês acreditam? 38 anos nos couro, como diz aqui no Ceará. E sempre eu dependia dos outros. Eu era analfabeta digital, eu dizia que era assim, desse formato. Eu era analfabeta digital, porque eu sempre dependia da minha sobrinha. Tudo, sabe quando é cômodo? Você tá na casa da mãe, é cômodo, né? Ter a comida feita, ter a casa ali, a roupinha passada, é cômodo. Muito cômodo. Você precisar de alguma coisa, aí alguém vai lá e faz por ti. É cômodo, é muito cômodo.
Mas essa comodidade te tira, o que você falou, o aprendizado. Não dar o primeiro passo nos tira a chance de contar histórias. Como essa daqui que eu estou dizendo para vocês, que ontem eu disse, Ale, eu preciso comprar minha passagem. Mas eu estou com medo de comprar. Só não disse essa parte para ele. Eu fiquei com vergonha de dizer, olha, porque eu nunca comprei, é sempre minha sobrinha que compra minhas coisas pela internet. E aí fica de aprendizado, né, para mim, para quem vai ver isso daqui. O dia anterior a passagem estava mais em conta. E aí, como eu dependia de alguém, eu precisei comprar só ontem. E aí a passagem subiu. Eu disse, Deus, se eu passar mais um dia, é capaz de eu nem ir para Goiás, nem ir para o evento. Aí você quer saber, vai com medo. Tantas pessoas compram, né? Tem os que, Senhor, abençoa, que ninguém hackeie nada, que dê tudo certo. Foi desse jeito assim, ó, tremendo, Emanuel. Botava os dígitos do cartão e disse, tá certo, vou ou não vou? Fui, comprei. Então, quando eu terminei a compra, eu botei lá assim, gente, tô chegando. Prepara o bolo, prepara o pão na chapa. É uma história para contar. Então, nossas histórias, elas são feitas desses primeiros passos. Vai dar medo, mas é preciso ir. E aí, quando você começou a falar da sua história, eu disse, poxa, quantas vezes a gente diz para o outro, né? Não faz isso, então vai lá e faz isso. E eu disse, ei, tá ficando zureta das ideias, Karine. Tá ficando Pinel, né? Que Pinel era um cara que... Felipe Pinel, ele, né, foi um dos primeiros a falar sobre a psiquiatria em ambientes verdes, livres. Tá ficando Pinel, você fala uma coisa e faz outra? Qual é o testemunho? As pessoas andam com a gente pelo nosso testemunho. As pessoas andavam com Jesus porque os testemunhos que falavam sobre ele, pessoas iam de todos os lugares. E ele não precisava falar nada. As pessoas falavam dele. Então, a sua história, lá na frente, saiba que muitas pessoas dizem, sabe aquele menino lá de Roraima? É. Alguém disse assim, uma maluca disse, menino, sai de casa, voa. Oh, cuidado. Porque você fala que é capaz dele ir, dele voar. E eu fico muito feliz de seu voo. E saiba que eu vou estar aqui, ó, sempre disposta a bater palmas. Para você e para aqueles que sempre forem dar o primeiro passo. É sobre isso, meu amigo. 5 estrelas de Dubai para você. Gratidão, minha amiga. Emanuel,